Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós vamos ler dos versos 54 ao 56. Vamos ler do verso 53 ao 56. Louvado seja Deus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam. Amém. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Deus. Amados, aqui, neste texto que lemos, nós estamos falando aqui de milagres que o Senhor realizou. E nós iniciamos aqui na última semana uma nova série, de ministrações com o seguinte tema: Jesus, uma fonte inesgotável. E na mensagem introdutória, nós falamos sobre João 7,37, quando Jesus estava em Jerusalém, na festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa conhecida como festa de Sucote. Esta festa dos hebreus, irmãos, ela tem uma duração de 7 dias, e o texto que lemos nos diz que no último dia da festa, Jesus clamou em alta voz, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E nós então falamos aqui nesta mensagem introdutória, que quando Jesus disse essas palavras, ele estava se revelando como uma fonte de águas vivas, e uma fonte de águas abundantes, e uma fonte que é inesgotável. Jesus, ele está querendo dizer que esta fonte que ele é para suprir necessidades mais diversas que as pessoas no mundo possam estar necessitando. Jesus, ele é uma fonte de águas vivas, e esta fonte de águas abundantes, ela se refere às mais diversas situações em que o ser humano sente carência e necessidade. E ao longo dessas semanas, então, nós vamos tratar de algumas dessas áreas que o ser humano tem necessidade. E hoje, então, nós iniciaremos falando sobre a necessidade da cura. Quantas pessoas, irmãos, necessitam de uma cura física para o seu corpo? Quantas pessoas no mundo hoje estão acometidas de enfermidades? Quantas pessoas nos leitos dos hospitais? Quantas pessoas diagnosticadas, com as mais diferentes enfermidades? Hoje, uma das áreas, mais promissoras tem sido as farmácias. Você passa em farmácias, em cada esquina da cidade tem farmácia. Em cada farmácia que você entra, tem pessoas ali comprando medicamentos. Porque nós vivemos num mundo onde muitas pessoas dependem
de medicamentos, remédios, tratamentos por causa de enfermidades físicas. E Jesus, quando ele se apresenta aqui como uma fonte de águas vivas, ele está falando também que ele é uma fonte de cura. E o texto que lemos aqui em Marcos, no capítulo 6, nos diz que Jesus ele chega a um lugar chamado Genezaré. Esta cidade, irmãos, Genezaré, este nome em hebraico, significa jardim de riquezas. E nós vamos ver que mesmo neste lugar onde Jesus chega, havia muita gente doente. Mesmo uma cidade, um lugar, uma região que tinha o nome, de jardim de riquezas, havia ali várias pessoas que estavam passando por necessidades físicas, pessoas que estavam nos seus leitos de enfermidade. E o texto que lemos aqui nos diz então que quando Jesus sai do barco, atravessando o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que era também o nome daquele mar, daquele lago, daquele grande lago, quando as pessoas viram Jesus, a Bíblia diz aqui que o povo reconheceu Jesus. Essa palavra reconhecer, irmãos, quer dizer você identificar alguém através de uma característica ou identificar alguém que você já conheceu antes. Então, é provável, que essas pessoas talvez tenham ouvido testemunhos de curas que Jesus realizou, e as pessoas descreveram Jesus como ele era. E essas pessoas, quando viram Jesus descendo do barco com os discípulos, talvez tenham se lembrado das características, que as pessoas disseram: olha, ele é assim, ele é mais ou menos dessa altura, ele usa vestes longas, ele está sempre acompanhado de 12 dos seus discípulos. E as pessoas então, pelas características, elas reconheceram que era Jesus. A Bíblia não fala, irmãos, de nenhum milagre que Jesus tenha realizado antes deste acontecimento em Genezaré. Então é bem provável que não fosse uma experiência das pessoas dali, mas talvez fossem relatos de pessoas de outros lugares que chegaram até as pessoas de Genezaré. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 9, da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que estava 12 anos enferma, e ela veio e tocou nas orlas das vestes de Jesus. E é bem provável que esse relato chegou até as pessoas aqui em Genezaré, porque nós lemos no texto que as pessoas imploravam, para que Jesus permitisse ao menos que elas tocassem nas vestes de Jesus para serem curadas. Então é bem provável que eles tenham conhecido Jesus, ou reconhecido Jesus, através dos relatos que chegaram até eles, das curas que ele havia realizado. Então no verso 55 que lemos aqui, diz que quando eles reconheceram Jesus, os homens daquele lugar mandaram mensageiros, irmãos. O texto que li aqui diz correndo toda a terra, mas em outra versão diz que eles enviaram mensageiros para trazer pessoas enfermas de toda a região. Quando eles viram Jesus chegando ali em Genezaré, eles mais do que depressa, eles foram buscar pessoas enfermas para serem trazidas até Jesus. Então Jesus, quando chega em Genezaré, aquelas pessoas reconhecem Jesus como sendo uma fonte de cura. Elas disseram: tragam os enfermos, porque a fonte de cura chegou na nossa cidade. Tragam os enfermos, os doentes, os nossos parentes que estão nos leitos, nas camas, presos a uma enfermidade. Talvez aquelas pessoas trouxeram, pessoas ali, como diz o texto também, em camas mesmo, em leitos. Outros trouxeram as pessoas talvez carregadas no colo, outras trouxeram talvez no lombo de um animal, nós não sabemos. Mas sabemos que pessoas enfermas eram trazidas para Jesus de toda aquela região, porque as pessoas reconheceram que Jesus, a fonte de vida, a fonte de cura, a fonte que traria saúde, estava ali naquele lugar. No texto paralelo a esse, irmãos, lá em Mateus, que está no capítulo 14, no verso 35, o texto diz assim: quando os homens daquele lugar o reconheceram,
mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. Então veja, irmãos, que eles saíram buscando todo mundo que estava enfermo. Todo mundo que tinha alguém enfermo na sua casa, um parente enfermo, um vizinho enfermo, um amigo enfermo, eles foram buscar essas pessoas, trouxeram a Jesus. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam cumprindo ou atendendo aquele convite de Jesus lá na festa dos tabernáculos. Quem tem sede, vem a mim. Então eles reconheceram, se Jesus é fonte de cura, nós precisamos de cura. Nós precisamos que os nossos queridos sejam curados. Nós precisamos que os nossos amigos recebam cura. Então eles foram buscá-los e trazer até Jesus. Esta também é a nossa responsabilidade, irmãos, de trazer as pessoas que estão enfermas a Jesus. É falarmos para essas pessoas que estão enfermas fisicamente que Jesus é fonte de cura, que Jesus é poderoso para trazer cura para essas pessoas. Nós não imaginamos, irmãos, às vezes, pessoas tão próximas, que estão passando por tantas dificuldades, no sentido da saúde mesmo. Quantas pessoas, você vai nos hospitais, irmãos, estão superlotados, pessoas ali, aguardando cirurgia, outros que operaram, outros internados, desenganados, outros que estão se recuperando, outros que estão talvez até desenganados, e às vezes essas famílias estão ali, irmãos, chorando por esses parentes, mas estão desesperados muitas vezes. Por quê? Porque não conhecem a fonte de cura que é Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade de dizer para essas pessoas: olha, vá até Jesus, porque Jesus é fonte de cura. Vá até Jesus, porque Jesus, Ele cura as pessoas enfermas. Talvez, pessoas que estejam aqui me ouvindo, nesta hora, talvez você mesmo esteja enfermo. Talvez você mesmo tenha essa necessidade de cura para o seu físico. Eu quero te dizer nesta noite, creia que Jesus é essa fonte que pode trazer cura para você. Você crê nisso? Que Jesus é uma fonte que jorra e que pode trazer saúde para o teu corpo ainda hoje? Talvez você conheça alguém, um amigo, um vizinho, um parente que esteja enfermo nesta hora. Nós vamos orar aqui no final. Apresente essa vida ao Senhor, coloque esta vida diante de Deus, diga: Senhor, essa vida não está aqui, mas eu creio que o Senhor pode curá-la lá onde ela está. Talvez você conheça alguém que esteja internado lá no hospital, talvez você conheça alguém que esteja lá numa UTI, e você apresente essa pessoa diante de Deus e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é fonte de cura, e que o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar a saúde dessa pessoa que está precisando, que está tão necessitada ali naquele hospital. No verso 56, irmãos, diz assim: onde quer que Jesus entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças. Eles colocavam diante de Jesus os enfermos. Para onde Jesus ia, essas pessoas estavam levando os doentes até Jesus. Então, irmãos, fala de cidades que eram lugares maiores, depois fala de aldeias que eram vilarejos menores, mas fala que no campo também, nos sítios, nas fazendas, onde Jesus estava passando naqueles caminhos de terra, as pessoas estavam ali colocando enfermos na beira do caminho para que Jesus pudesse curar. Jesus, a fonte de vida. E, amados irmãos, essas pessoas então, elas creram que Jesus era poderoso para trazer essa cura, Jesus era poderoso para realizar esses milagres. E aí o texto nos diz aqui no final: e todos os que lhe tocavam, todos saravam. Que fonte inesgotável, irmãos? Jesus não curou 1 ou 2, não. Jesus não curou 10 ou 20. A Bíblia diz que todos os enfermos que vinham a Ele e tocavam nele eram curados. Jesus é esta fonte inesgotável. E assim como Ele curou ali em Genezaré, Ele continuou curando em outras regiões. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, verso 23... que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Não era só em Genezaré,
Jesus estava também percorrendo outras regiões e as pessoas eram trazidas para Jesus e Jesus curava essas pessoas. Jesus é esta fonte inesgotável. O poder dele não se esgota, irmãos. O poder dele de curar não tem fim, porque ele é Deus, ele é todo poderoso. É por isso que nós estamos falando dele aqui ainda hoje, porque ele tem poder para curar. Lá em Mateus capítulo 8 e no verso 3, a Bíblia diz que um leproso se colocou diante de Jesus e ele se prostrou e ele começou a clamar: Jesus, Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus foi até aquele leproso, tocou nele e imediatamente ele ficou curado. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 2, dos versos de 1 a 12, que 4 homens levaram um amigo até Jesus que estava num leito de enfermidade, e eles chegaram na casa onde Jesus estava, e eles tiraram o telhado, e eles desceram aquele homem que estava paralítico naquela cama, e Jesus curou aquele homem também, e ele saiu andando, levando a sua cama para casa. Em João capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus curou um paralítico que estava lá no tanque de Betesda. 38 anos que esse paralítico estava lá sofrendo naquele tanque, e Jesus chegou lá, a fonte de cura estava lá. Aquele tanque de Betesda, segundo o testemunho, um anjo movia as águas, e o primeiro que fosse colocado na água era curado, mas depois do primeiro, irmãos, o outro já não era mais. Havia um limite para a cura. Às vezes aquela água demorava para ser agitada e os enfermos continuavam ali. Tanto é que este homem paralítico estava ali há 38 anos e ainda não tinha conseguido ser curado. Mas quando entra naquele hospital chamado Betesda, a fonte de cura, aquele homem recebeu a cura de Jesus. Jesus disse: você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Jesus disse: pois eu te digo, toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa. E na mesma hora o homem foi curado, depois de 38 anos que ele estava esperando a cura. Lá em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus saía do templo e viu ali nas proximidades do templo um homem cego de nascença que estava ali mendigando. E Jesus então, ele cospe na terra, ele faz o lodo, ele põe no olho daquele homem e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. E aquele homem foi no tanque de Siloé e voltou vendo. Quantas curas, irmãos, Jesus realizou. Nós poderíamos citar aqui tantos outros casos de pessoas que foram curadas por Jesus. Nós poderíamos citar aqui tantas outras histórias que estão na Bíblia de pessoas que foram curadas. Ou trazendo para o nosso tempo, eu creio que há irmãos aqui que podem testemunhar uma cura que você recebeu. Talvez mais de uma cura, outras curas tantas que você já recebeu, que você pediu a Deus e Ele te curou. Jesus, irmãos, Ele é esta fonte inesgotável. Jesus é esta fonte inesgotável que sacia a sede de todos os que vêm a Ele. Se há alguém que precisa de cura, venha a Cristo, porque Ele é esta fonte que pode curar. Se alguém que precisa deste milagre, venha a Cristo. Jesus não está aqui hoje, irmãos, presencialmente, fisicamente, visivelmente aos nossos olhos naturais, mas Jesus está aqui espiritualmente. Você crê nisso? Jesus está presente aqui nesse culto, Jesus está presente aqui nesta reunião, Jesus está presente aqui nesse ajuntamento. Nós não podemos tocá-lo fisicamente, mas nós podemos tocá-lo através da fé. Em Hebreus 11:1 a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Embora a gente não consiga ver Jesus aqui fisicamente, mas nós sabemos que Ele está aqui. Ele prometeu na sua palavra que quando estivéssemos reunidos para adorá-lo, Ele estaria presente no nosso meio. E Ele está aqui nesta noite. E nós podemos tocá-lo fisicamente, espiritualmente, pelos olhos da fé. Nós podemos tocá-lo com a fé em nosso coração para receber a cura. Se você está precisando de uma cura nesta noite, nós vamos orar. E cremos no milagre de Deus. Nós cremos que Deus vai tocar na sua vida. Nós cremos que Deus vai tocar em você nesta noite. Nós cremos que Deus vai trazer saúde para você, para o teu parente, para o teu familiar que está precisando, para aquele teu vizinho que está enfermo. Coloque ele diante do Senhor. Amém? Nós estaremos orando agora. Quero que você se coloque em pé.
e nós estaremos orando. Quero convidar então a todos aqueles que estão enfermos, você que precisa de cura, você que precisa de uma cura para o seu físico nesta noite, ou se você tem algum parente, familiar que está enfermo, que está hospitalizado, não pode estar aqui nessa noite, mas você quer apresentar essa vida diante de Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, amém? Essa fonte está aqui, Jesus está aqui, e Ele está aqui para trazer cura para você, Ele está aqui para trazer cura ao teu coração, ao teu corpo que está enfermo, e se você crê nisso, nós vamos estar orando. Eu quero chamar aqui o irmão Marcelo, estará ungindo, e nós estaremos orando pelos irmãos, e nós cremos, irmãos, que esta será uma noite de cura na tua vida, amém? Jesus está aqui, e Ele é esta fonte inesgotável. Ele curou no passado, mas Ele continua curando hoje, amém? Ele curou lá nesta cidade de Genezaré, mas Ele está aqui em Arapongas hoje, e Ele está aqui curando vidas neste lugar. Nós cremos no milagre de Deus, e nós estaremos orando agora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia Jesus, aleluia. Senhor Deus, nesta hora, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, estas vidas que estão aqui, Senhor, diante do altar. Ó Deus, estas vidas que vieram aqui à frente, depois de ouvirem a Tua palavra, depois de ouvirem, ó Deus, esta porção bíblica, ó Deus, que fala, ó Deus, que o Senhor é uma fonte inesgotável, e o Senhor é fonte de cura, Senhor. É isso que nós estamos falando aqui esta noite, que o Senhor é uma fonte que jorra para trazer saúde, para trazer cura, e nesta hora, Senhor, nós estamos intercedendo por estas vidas aqui, mas também por outros que não estão aqui, ó Deus, as quais estas vidas agora estão representando, ó Deus, e nós clamamos agora por Teu toque de cura, por Teu toque de milagre, ó Deus, traz saúde, Senhor, a esta vida, traz agora, Senhor, cura para este corpo que está enfermo. Nós repreendemos, ó Deus, toda enfermidade no sangue, toda enfermidade nos ossos, ó Deus, nos pulmões, nos rins, no intestino, Senhor, no estômago, no pâncreas, no coração, Senhor amado, toca agora, Senhor, os ossos, toca os nervos, toca os tendões, toca, Senhor, na tireoide, toca, Senhor amado, nesta enfermidade, Senhor, nos pés, na coluna, toca, Senhor, nesta enfermidade, Senhor, na mente desta pessoa, ó Deus amado, ó Deus, no sistema nervoso, ó Deus, traz cura agora, cura, Senhor, este tumor maligno, cura, Senhor amado, ó Deus, esta enfermidade, ó Deus, no corpo desses irmãos, ó Deus, no corpo dessas pessoas que estão nos hospitais, no corpo agora dessas pessoas que estão no leito de enfermidade, toca agora, Senhor, neste corpo, toca, Senhor, Tu és esta fonte que está jorrando para trazer cura, toca agora, Senhor, nesta vida, e restaura esta saúde agora, Senhor, queima esta enfermidade, tira agora, Senhor, esta inflamação, tira, Senhor, esta infecção, tira, Senhor amado, toda e qualquer enfermidade que está nesse corpo, limpa agora, purifica agora, e que esta vida seja curada, no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, o Jesus Cristo de Nazaré, esse Jesus que é fonte de cura, nós estamos crendo, nós estamos buscando nesta fonte, nós estamos bebendo nesta fonte nesta noite. Traz saúde agora, Pai, no nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, que saia em nome de Jesus, ó Deus, e eu clamo agora pela Tua cura, pelo Teu milagre, pela Tua saúde nestas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.